Fala aí, rapaziada, bora pra mais um vídeo aqui no meu canal. E dessa vez, cara, eu vou fazer um vídeo um pouco diferente e talvez até um pouco polêmico, dependendo da opinião de vocês, tá? Mas na verdade, esses anos de experiência aqui de EDC, que não são muitos, mas eu tirei alguma coisa pra minha vida, eu percebi que a gente carrega muitos itens desnecessários pro nosso dia a dia, que a gente acaba acumulando peso, na verdade. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou citar três itens que eu acho essenciais para o EDC e três itens que eu acho que é só peso morto no seu EDC, tá? Então, vamos primeiramente falar dos itens essenciais, que eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Então, vou citar aqui pela uma ordem que eu acho, né? O primeiro item, o mais essencial que eu acho para vocês terem no seu dia a dia, pelo menos é o que eu mais uso, é a lanterna, cara. Na minha opinião, tá? O item de EDC que eu mais uso. Tem algumas redundâncias aqui, como vocês podem ver. Eu gosto muito de lanterna, principalmente porque onde eu moro aqui é bem escuro, sabe? E também, às vezes, a gente está em algum ambiente que está iluminado, algo do tipo, mas mesmo assim, você precisa de uma lanterna para fuçar alguma gaveta, algum armário, que você não está enxergando muito bem. Então, acho que é o item primordial, e principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, né? Em Portugal, por exemplo, como muita gente sabe, a gente teve esse apagão, né, geral. E isso daqui é um item muito essencial para a galera não ficar no escuro, né? Então, é o item assim primordial que a gente tem no uso de EDC. Na minha opinião, são as lanternas, tá? E eu sempre recomendo você ter mais de uma, principalmente de alguns tipos, né? Por exemplo, essa lanterna aqui da Borucci é uma lanterna a bateria. Já essa daqui, essas outras três é a pilha, por exemplo. Às vezes essa daqui que é mais baratinha você tem e ela dá algum problema no curto, você tem alguma reserva, então nunca fica dependendo de apenas uma lanterna, cara. Recomendo sempre você ter mais de uma. Agora o próximo item eu acho que é muito equivalente à lanterna, então a mesma importância que eu dou para a lanterna, eu dou para esse item aqui também, que são os multitools. Aqui também eu tenho alguns para exemplificar para vocês. No caso, a gente tem multitools pequenos, medianos e mais parrudos, né? E o multitool, cara, é simplesmente essencial para você ter no dia a dia, porque ele é um conjunto de ferramentas. Claro que não são ferramentas 100%, né? Sempre vai ter um pouco de desfalque, mas mesmo assim é melhor você ter do que não ter, né? Então aqui você tem, por exemplo, lâmina, abridores, por exemplo, né? Muito importante, tesoura, multitools maiores como esse aqui, por exemplo, com alicate. Então eu acho muito útil você ter esse tipo de item no seu dia a dia, até mesmo se você, por exemplo, não quiser portar uma lâmina maior, pelo menos acho que em todos os multitools que eu já testei, sempre vinha aqui ó, uma lâmina, né? Então eu acho que é um item essencial para você ter no seu dia a dia, indispensável mesmo, de verdade. Se você não tem um multitool ainda, usa só canivete, lanterna, tenha um porque você não vai mais querer sair de casa sem um. E aí isso vai variar muito das suas habilidades, né? Se seu uso é mais leve, você pega um mini tool pequenininho, né? Você tem um uso mais parrudo, pega o maior. Se você não pode levar tanto peso no seu dia a dia, pega um multitool mais leve, mas que tem muitas funções também, né? Então, minha segunda recomendação é você sempre ter o multitool com você. Agora, em terceiro, cara, são as lâminas, né? Como eu falei para vocês, o multitool para mim vem em primeiro lugar porque, em muitos casos, todos eles já vêm com lâmina. Então, você só tem uma lâmina extra se você realmente quiser. Mas o que eu acho aqui é o seguinte: uma lâmina de multitool, normalmente, ó, não é uma lâmina que tem trava, por exemplo, ó. Esse aqui até tem, mas vamos supor na ergonomia, ó. É muito diferente você usar esse cabo aqui para fazer algum entalhe, por exemplo, do que você usar um canivete que foi projetado para a sua mão, ó. A pegada é bem mais satisfatória. E também a gente tem aqui, do mesmo jeito que o multitool tem vários tamanhos, as lâminas também vai ter vários tamanhos que você pode preferir, né? Como por exemplo esses dois itens aqui, ó, da Cutelaria Simo. Inclusive, aproveitar aqui para falar que a gente está com parceria com a Cutelaria Simo. 20% de desconto com o código Dragons em todo o site deles, tá? Então fica aí a dica. Mas voltando, aqui a gente tem canivetes para você, para um uso mais parrudo, né? Um uso mais pesado, se você for da sua necessidade. Como também tem esses canivetes que são o que eu mais prefiro, né, na minha realidade urbana, são canivetes bem discretos. É bem melhor você usar um canivete desse, pequeno, né, do que você tá com um canivete desse aqui no meio da rua. Fica bem mais chamativo. Então eu acho que a lâmina também é primordial. Aí vai de você se você quer um canivete com abertura assistida, com rolamento, como esse aqui, por exemplo, um mais tradicional mesmo, né? Então fica aí o meu terceiro item que eu
que eu disse que eu não dispenso, né? Fica basicamente essa tríade aqui no meu dia a dia. Eu não saio sem esses três itens, tá? Então agora a gente vai falar dos itens que para mim é dispensável, tá? Como eu falei dos canivetes, eu vou falar de um item que eu não tenho aqui, mas que são as facas, por exemplo, lâminas fixas, principalmente para a realidade urbana. Eu, sinceramente, eu acho que se você carrega um canivete no seu dia a dia, você não tem necessidade de ter uma lâmina maior. É, muita gente usa aquelas lâminas menores, né, para defesa pessoal, por exemplo. Aí já vai depender muito de você, mas na minha opinião não vale tanto a pena. Muito por conta de ser uma lâmina, né, fixa, ela não tem a portabilidade que um canivete, por exemplo, tem, e é bem mais agressiva, né, cara? Dependendo da sua situação, não seja interessante. Por exemplo, se você está na cidade, você anda com a lâmina fixa na cintura, é muito incômodo, primeiramente, e também é muito chamativo. Então, não acho uma situação interessante de você ter. Mas respeito quem tem. Como eu falei aqui, é só a minha opinião, é, é irrelevante para vocês. Eu só tô dando a minha opinião aqui no canal. Próximo item que eu acho inútil, para mim, pelo menos, né? Que esse aqui vai dar um pouco de polêmica para vocês, são aqui, ó, os isqueiros, cara. O isqueiro, na verdade, são itens que a gente tem desde o tempo pré-histórico, né? A gente não vive sem o fogo, por exemplo. Mas por que que eu estou colocando isso? Nesses tempos de EDC que eu tive, eu decidi testar por um ano, cara. Para vocês terem noção, um ano sempre portando no meu dia a dia, nas ruas, por exemplo. E nesse um ano eu não usei o isqueiro nenhuma vez. Sério mesmo, não usei nenhuma vez pra nada, nem pra acender um cigarro, nem pra um estranho, tá ligado? Então, se você não é um fumante, por exemplo, porque quem fuma tem que ter isso aqui, infelizmente, né? É, mas se você não fuma, você vai carregar o isqueiro para quê? Na sua realidade. Tem que ter um uso muito específico. Como eu falei para vocês, passei um ano inteiro carregando isso aqui comigo no meu bolso, no meu organizador, no meu dia a dia, e não vi necessidade nenhuma. Mas claro, isso aqui também já vai variar muito. Mas na minha opinião, o isqueiro é um item inútil, que não agrega em nada, pelo menos no meu EDC, e acredito que no EDC de muita gente. Como a gente sabe, muita gente acaba cortando itens que não precisa, cara. Às vezes, só porque viu um canal falando que tem que carregar isso, tem que carregar aquilo, acaba que fica nessa loucura de querer carregar tudo que vem pela frente. E eu acho que esse aqui é um item que você, se você não é fumante, como eu falei, você não precisa. Terceiro item, na verdade, perdão, é o Praibá, cara. Já vi muitos Praibás de vários tipos, de vários tamanhos também, tem até pequenininho, que eu acho até mais interessante se fosse para aportar mesmo. Mas, sinceramente, o Praibá, cara, é uma ferramenta também inútil que eu vi assim no meu dia a dia. A única função que eu tenho para esse Praibá aqui, por exemplo, é para ajustar o, o tripé, cara, para vocês terem noção com essa chave de boca aqui. Eu uso, aperto, pronto. É a única função que eu dou para esse Praibá. E às vezes fazer alguma alavanca, mas, por exemplo, se eu tenho aqui comigo esse multitool, vamos colocar esse multitool aqui, que ele é mais parrudo, né? É um multitool melhor. Só pegar aqui a chave de fenda, você pega aqui a chave de fenda, usa como alavanca do mesmo jeito que você vai usar aqui o Praibá também. Então, para que que você vai carregar o item a mais para uma situação que você já tem o equipamento necessário? Não estou falando desse multitool, estou falando aqui de basicamente todos que eu tenho. Esse daqui também da Victorinox, você consegue usar. Claro que você não vai fazer um esforço tão grande para estragar a ferramenta, né? Mas aqui também esse multitool aqui que eu já falei até mal, mas o Geberdime, por exemplo, ó, tem aqui a chave, faz uma alavanca, abre uma lata, abre alguma coisa que você precise e você vai estar fazendo a sua necessidade, cara. Você não precisa disso aqui só para carregar no seu EDC. Claro que é mais parrudo, ele é todo em aço, por exemplo, esse daqui que eu tenho, né? Mas foi uma ferramenta que eu não vi tanta necessidade assim no uso do meu dia a dia. Então é isso, é mais um vídeo para mostrar aqui um pouco da minha experiência, dos anos que eu tenho aqui com o EDC, que eu sou apto ao EDC, né? Para passar para outras pessoas que pensam que você carregando um kit muito completo, muito cheio de bugigangas, por exemplo, você vai estar sempre preparado. Na realidade, gente, o EDC de vocês mesmos têm que dizer o que você necessita. Você não tem que ouvir fulano, ciclano dizendo que você precisa disso, daquilo, que você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Na realidade, você tem que ver a sua realidade, o ambiente que você vive, o ambiente que você trabalha, as pessoas que estão ao seu redor, e aí sim você escolhe o que você vai carregar no seu dia a dia. Então fica aí o vídeo, mais como dica mesmo. Já peço para vocês se inscreverem no canal também, dar um like e comentar também para saber o que vocês acharam, se você discorda de alguma opinião minha.
Me segue também no Instagram, EDC Drogas, para não perder nenhum tipo de conteúdo. Valeu todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima. Fui!